dizer a todos aqueles que gostam ou não gostam do meu amigo Nasser, que vocês conhecem como senador Jorge Cajuru, eu quero dizer que o Cajuru representa hoje no Senado uma estrela, porque ele é uma referência. Assim como Estrela Polar ajudou a navegação no hemisfério norte, ele é uma estrela. E nestes 100 primeiros dias de mandato, em torno disso, ele representou esta referência em termos de alerta, de provocação à nossa inteligência e, acima de tudo, ajudou a que nós sejamos tão inquietos quanto determina o volume de dificuldades que o povo brasileiro está vivendo. Por isso ele é muito bem-vindo e, acima de tudo, é útil. E o que pode mais pretender político a mais do que ser útil. Parabéns. Obrigada, senador Esperidião Amin. Em Brasília, 6h30. Boa noite. Começa agora o telejornal A Voz do Senado. Hoje, sexta-feira, 19 de julho de 2019, segundo dia do recesso parlamentar. Nos corredores vazios do Senado, o Gabinete 16 mantém o funcionamento normal, com o senador dedicando seu tempo a estudar os projetos de lei e a buscar recursos para Goiás. Sem sessões plenárias até o dia 5 de agosto, nós vamos nos dedicar aqui no telejornal A Voz do Senado a relembrar a trajetória desses 5 meses e meio de mandato. O senador Jorge Cajuru é um político atípico. Ele não está aqui no Senado para lucrar nas costas da população e nem para fazer carreira na política. Cajuru quer o melhor para o Brasil e para cada um dos brasileiros. E ele acredita que o Poder Executivo teria mais eficiência com um mandato único, sem que o primeiro governo se torne uma longa campanha à reeleição, como vem acontecendo. Por isso, o senador Cajuru defendeu em plenário a proposta de emenda à Constituição que acaba com a reeleição para presidente da República, governadores e prefeitos. Jorge Cajuru ainda defendeu que o mandato dos governantes seja ampliado dos atuais 4 para 5 anos. Vamos ver. Desde o Instituto da Reeleição, que foi adotado em 1997, o assunto é alvo de grandes discussões, tanto na esfera política quanto no seio da população. A Constituição de 1988 fixou em 5 anos o mandato do presidente da República e de 4 anos para governadores e prefeitos, mas vedou todos os direitos à reeleição. Para analistas, a opção dos constituintes pela não reeleição ocorreu a partir da preocupação em evitar o continuismo na administração pública. Menos de uma década após a Constituição vedar a reeleição, entretanto, o Congresso Nacional, no governo FHC, acrescentou o parágrafo 5º ao artigo 14 da Carta Magna, instituindo reeleição. Complementarmente, modificação no artigo 82 da Carta estabeleceu 4 anos para o mandato de presidente da República. Essa modificação, entretanto, não pacificou o assunto. Pelo contrário, são frequentes as manifestações, presidente Davi, tanto no meio político quanto em segmentos diversos da população, pelo fim do Instituto da Reeleição no Executivo. Legislativo discutiremos depois. Tem tempo para isso. O presidente, na época, Itamar Franco, infelizmente falecido, já se manifestava contra o fato da reeleição, dizendo ele, aspas, é muito tênue a linha que separa o candidato do mandatário do cargo, fecha aspas, o que torna muito difícil derrotar o candidato que está ainda de posse do mandato, concluiu o ex-presidente Itamar Franco. É então, senhoras e senhores senadores, recorrente, brasileiros e brasileiras, que os instrumentos que a legislação coloca para impedir os abusos daqueles que estão no cargo não têm sido suficientes.
O Instituto da Reeleição dificulta a renovação de nomes e lideranças políticas, bem como dos movimentos sociais e das entidades de representação da sociedade civil e do setor produtivo, pois todo o tecido social passa a ser permeado por práticas que busquem a manutenção constante dos mesmos nomes de sempre. O conhecido e persistente caudilismo latino-americano representa e persiste como uma ameaça às nossas instituições políticas. Daí eu estar aqui, propondo, senador Paulo Paim, senador Eduardo Girão, o nosso debate. É o meu primeiro projeto de lei nesta casa, entre os 168 que constam em meu gabinete, comandados de forma voluntária pelo ex-senador Cristóvão Buarque, ao lado de Pedro Simão, meu conselheiro político, e de Heloísa Helena, minha conselheira na área da saúde, porque ela não quer nem mais falar de política. O economista Marco Sintra, hoje secretário especial da Receita Federal, escreveu um artigo no qual pontuava sobre os malefícios da reeleição. Dizia ele, aspas, a tentação para mandatos sucessivos é irresistível. A aprovação do segundo mandato, que rompeu com uma das mais sólidas e duradouras tradições republicanas, foi um desserviço ao Brasil. É preciso evitar a personalização do sucesso, fecha aspas, palavras de Marcos Sintra, que hoje integra o governo de Jair Bolsonaro. O oportunismo eleitoral estimula o governante a adotar políticas expansionistas, com o intuito de elevar a probabilidade de se reeleger. É muito óbvio. Os governantes passam a adotar incentivos para distorcer as políticas públicas com o devido intuito de sinalizar sua competência para o eleitorado. Então, acabar com o Instituto da Reeleição, como eu proponho, tem o saudável efeito de estabelecer-se a imparcialidade no pleito eleitoral por estabelecer igualdade de condições entre os pleiteantes aos cargos efetivos e eletivos. Ao meu ver, a nossa renovação de representação política, ela é desejável pela essência do próprio processo democrático. Ela permite uma verdadeira oxigenação do processo eleitoral, o que é extremamente saudável em todos os sentidos. Sendo assim, o objetivo da minha presente proposta, presidente, é criar condições legais que favoreçam essa renovação. No tocante aos mandatos do Poder Executivo, a minha proposta veda a possibilidade de reeleição, mas, prestem atenção, senadores Alci, mas, ao mesmo tempo em que proponho o fim da reeleição, eu também proponho que aumente o mandato dos eleitos de 4 para 5 anos. Essa é a minha proposta. Por todos os motivos aqui apresentados, a possibilidade de reeleição trouxe novos e danosos vícios ao nosso sistema político eleitoral. Pela reeleição, a qualquer custo, vimos em nossa história recente, tanto em âmbito nacional quanto nas esferas estaduais e municipais, casos e mais casos de agentes públicos manipularem a administração em benefício próprio. Concluo. Quanto à reeleição no Legislativo, eu quero democraticamente discutir com as senhoras e os senhores, respeitosamente, repito, para que, juntamente com meus conselheiros e vocês, os senhores e as senhoras, a gente encontre a melhor proposta no caso da reeleição do Legislativo. Executivo, eu morro abraçado com este meu projeto, com este meu pensamento, que ele tem que acabar imediatamente, dando mais um ano. Cada presidente, cada governador, cada prefeito terá direito a 5 anos de mandato e não terá direito à reeleição. Durante todo o recesso, vamos trazer os mais importantes pronunciamentos e os projetos de lei de mais destaque propostos pelo senador Cajuru. E não perca, na semana que vem, segunda, terça e quarta, vamos exibir o documentário inédito de prestação de contas do senador. Projetos, propostas de emendas constitucionais, requerimentos, a desenvoltura no plenário, nas comissões e nas reuniões de líderes. Cajuru, o senador de gastos zero, admirado pelos colegas, e os recursos que ele conseguiu para Goiás.
Anote aí, segunda, terça e quarta-feira que vem, 22, 23 e 24 de julho, sempre às 6h30 da noite. E gostaríamos de agradecer aos contatos que recebemos todos os dias. Obrigada a Wilson Cardoso, de Santa Maria, Rio Grande do Sul, Max Souza, de Governador Valadares, Minas Gerais, Paulo Santini, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Vilma Araújo, de Goiânia, Goiás e a tantos outros. E continuem a comentar à vontade no nosso perfil facebook.com/CajuruNasser, esse é novo. Na nossa página facebook.com/CajuruGoiás, no Twitter, @SenadorCajuru, Instagram, Senador Cajuru e YouTube, Cajuru Oficial. Ou então liga aqui pra gente no 61 3303 2844. A sua participação é muito importante para que o senador Cajuru faça um mandato histórico. O telejornal A Voz do Senado volta segunda-feira, às 6h30 da noite, com um documentário de prestação de contas. Fique ligado. Boa noite, ótimo final de semana. Agradecidíssimo.